Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Band Placar, que tem oferecimento BandBet. Amanhã tá chegando a hora, porque hoje é quarta-feira, é dia de seleção brasileira, a estreia de professor Carlo Ancelotti. Opa! Muita expectativa em torno desse duelo. Equador e Brasil, jogo em Guayaquil, jogo fora de casa. Não vai ser tão fácil vencer fora de casa, Berna. Lembrando que no jogo no Brasil, no Couto Pereira, o Brasil venceu só por 1-0. Então, jogando fora, tudo bem que é um treinador novo, a gente pode esperar coisas complicadas também, apesar de muitos desfalques do lado do Equador. Ontem o Ancelotti esboçou uma escalação. Eu até que gostei. Eu também, E me Isa. surpreendi. Me surpreendi também. Tô contigo nessa. A Isa tá voando hoje com opiniões assertivas sobre a seleção brasileira de Carleto Ancelotti. A gente vai analisar mais essa escalação. A gente vai trazer oportunidades de mercado exclusivas para você. O jogo é no estádio Isidro Romero Carmo, em Guayaquil. E quem está a caminho de Guayaquil, daqui da nossa equipe do Band Placar, com oferecimento BandBet, é a Aline Fanelli, que traz mais informações para a gente. Fala aí, Aline, tudo bem? Oi, Bernardo. Bom, a seleção brasileira está no Equador para fazer o último treinamento nesta quarta-feira, antes da estreia do Ancelotti, a primeira partida com o treinador italiano, que vai ser nesta quinta-feira, às 20h do horário de Brasília, em Guayaquil. Ou seja, não tem altitude para atrapalhar o time nesse sentido. O Ancelotti vem fazendo alguns testes desde o início dos trabalhos nesta semana e pode ser que a seleção brasileira veja caras que já foram conhecidas tempos atrás, como o do Casemiro no meio de campo e também do Richarlison à frente do ataque do Brasil, e também algumas novidades, caso do Alex Sandro no sistema defensivo, o zagueiro do Lille, e também o Estevão, que pode ter a primeira chance dele como titular da seleção brasileira, atuando pelo lado direito, já que, lembrando, o Rafinha está suspenso nesta primeira partida. É um confronto decisivo, um confronto direto. O Equador está na segunda colocação das eliminatórias com 23 pontos e o Brasil vem na quarta posição com 21. Aliás, nesta data FIFA, a seleção brasileira terá os dois confrontos diretos. Além do Equador, depois vai jogar contra o Paraguai na terça da semana que vem, dia 10, aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. Os ingressos estão à venda, a procura foi bastante alta nos primeiros momentos em que a CBF abriu essa venda dos bilhetes, que começam em R$100 a meia entrada e vão até 450. Bom, o Paraguai, que vai ser o segundo adversário, está na quinta colocação com a mesma pontuação do Brasil. Nesta quarta-feira, a seleção fará o último treinamento e aí sim o Ancelotti vai definir os detalhes e também vai dar entrevista coletiva, só que ele vai falar com a gente antes desse treinamento. E aí a gente vai ver se o treinador vai revelar a escalação, se ele vai fazer algum tipo de mistério ainda, porque tá com dúvida nesses últimos momentos de preparação da seleção brasileira. Mais do que vencer e pontuar e melhorar a classificação nas eliminatórias, a seleção quer trazer o torcedor de volta e conta, claro, com esse apoio que vem sendo grande desde o anúncio e realmente a chegada do Carlo Ancelotti ao comando da maior seleção do mundo. Eu vou estar no Equador acompanhando a seleção brasileira e trago no Band Placar, claro, em um oferecimento BandBet, todos os detalhes da preparação da equipe nacional nesta data FIFA de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Valeu, Aline. Boa cobertura aí pra você lá no Equador. Jogo importante, né, Berna? Tem muita expectativa, como a Aline trouxe pra gente. Hoje o Carleto vai falar, acho que não vai dar a escalação assim de mão beijada. É um jogo importante até pela estreia dele. Vamos falar um pouco sobre essa escalação? Vamos, porque vazou ontem, né, uma escalação. Primeiro ele tinha mostrado, de forma proposital, claro, para a imprensa que esteve no CT Joaquim Grava, uma escalação, entre aspas, com 12 jogadores. Isso, sem goleiro, no caso. Exatamente. Aí depois vazou uma provável escalação com o Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, jogador do Mônaco, isso, Marquinhos, Alexandro Ribeiro do Lille e o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Vai ser difícil pro comentarista, né? Alexandro, do mesmo lado ainda. Mesmo lado, exatamente, no lado esquerdo ali, defensivo.
Mais à frente, o Casemiro. De volta. De volta, exatamente. Bruno Guimarães, Gerson. E aí tem um ponto de interrogação, porque é assim, Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Agora, são 2 formatos táticos que o Ancelotti domina, né? O formato com o Losango no meio de campo e o Estevão um pouco mais à frente. Tá, como um 10. Exatamente, atrás do Richarlison e do Vinícius Júnior. Estou falando isso baseado no que o Ancelotti disse, que a base seria o Real Madrid 2023 e 2024. Jogava-se esse time, com 2 atacantes saindo das pontas em diagonal, né? Richarlison na direita e Vinícius Júnior na esquerda. Ou ele joga com 3 atacantes, né? O Estevão aberto pelo lado direito, ele domina essa posição também. Richarlison jogando como um falso 9, o Richarlison jogou assim na Copa do Catar, e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, né? Então, são essas as possibilidades diante da escalação que vazou, da possível escalação do Brasil, tá? Só vou pontuar uma coisa aqui, Isa, para mim o Richarlison não seria titular desse time, tá? Em nenhum dos 2 formatos, né? Criou-se no Brasil a lenda de que o Richarlison é um centroavante. No Everton, na Inglaterra, ele não jogava nessa posição, era o Calvert-Lewin. No Tottenham, tampouco, né? O Tottenham hoje tem o Solanke e o Theo como reserva para essa posição. Na final da Liga Europa, ele joga aberto pelo lado esquerdo, né, no lugar do Son, que não estava em boas condições físicas. Então, assim, se for para escalar 2 jogadores à frente, na ausência do Rafinha, eu colocaria o Antony, que fez uma ótima temporada no Real Betis. Se fosse para jogar com 3, aí teria de pensar, porque eu não consigo imaginar alguém para fazer esse papel de centroavante, pelo menos diante dos nomes que foram convocados, né? Tem algumas diferenças aí. O Richarlison, claro que é um homem de confiança do Ancelotti. O Ancelotti conhece ele há muito tempo e sabe onde tirar o melhor dele, é o que a gente acha. Lembrando que o Rafinha não vai para esse jogo. Isso. Então, talvez a opção pelo Estevão seja justamente pela ausência do Rafinha e ele faça ali uma posição que o Ancelotti imagine para o Rafinha, mas ao mesmo tempo, Berna, nada impede, por exemplo, do Estevão fazer uma partidaça e o Richarlison nem tanto, por exemplo. E aí o Ancelotti fala, putz, pro próximo jogo contra o Paraguai, talvez o Estevão mereça ficar no time em uma outra posição. Eu retiro o Richarlison e coloco o Rafinha no meu time. Isso para mim seria o ideal. Brilhante a sua colocação, Isa, porque o Rafinha pode jogar centralizado, como esse enganche, né? Jogou assim no Barcelona no início da temporada e pode jogar aberto pelo lado direito. Jogou assim no Leeds com o Marcelo Bielsa. Então são várias as possibilidades, né, do técnico Carlo Ancelotti quando o Rafinha estiver de volta. E gosto da ousadia de colocar o Estevão. Lembrando também que o Ancelotti é um técnico italiano, ele estava numa temporada europeia com o Real Madrid, ele não acompanhou o Estevão jogar, Berna. Ele com certeza viu alguns vídeos, escutou falar, estudou sobre o menino, mas ele não tem o conhecimento que técnicos brasileiros tinham sobre o Estevão. Ele viu pouco e viu nos treinamentos, e ele já escolheu o Estevão para essa posição tão importante. Eu acho que é um grande acerto, é uma aposta, porque é um jovem, mas ele tá valorizando o que a gente tem de melhor aqui. O Dorival, por exemplo, custava colocar o Estevão para jogar até no segundo tempo. E olha como uma coisa mudou. Claro que o Estevão é muito novo, a gente tem que ter calma, ele pode sentir, pode não sentir, mas é um ótimo começo. Ele precisa ganhar experiência, tanto ele como o Endrick, que tá machucado, mas esses meninos são o futuro, então acho que eles precisam jogar mais e ter mais essas vivências. Concordo com você, eu acho bem colocada a possibilidade de ter o Estevão como titular desse time, ainda mais diante das ausências, né? Seja por lesão, seja por suspensão. É muito importante ele dar esse voto de confiança para o Estevão, que vem jogando muito bem. Num posicionamento nessa temporada até diferente em relação à temporada passada, né? Jogava mais aberto pelo lado direito, num 4-2-3-1. Hoje joga num sistema com 2 jogadores atrás do centroavante Palmeiras, um deles o Estevão, né? Jogando até um pouquinho mais centralizado. Na base ele jogou assim. Sim. Então é uma possibilidade, eu estou contigo nessa. Para mim o Estevão é titular desse time do Brasil, independentemente de quem estiver à disposição. Falando rapidinho sobre o Equador, né, Isa? O Gonçalo Plata foi oficialmente cortado ontem, né? A gente falou aqui no Band Placar. Ele não tinha a menor condição de jogar, sequer treinou. E o Valência está fora também, a gente já tinha falado sobre isso. Então, o Equador terá mudanças no seu sistema ofensivo em relação à equipe que vinha jogando. E aí ele pode jogar com uma linha de 4 defensiva, o técnico Sebastião Becassese, ou com uma linha de 3, né? De repente, numa linha de 3, como jogou contra o Chile, o Alan Franco sendo o ala pelo lado direito, jogador do Galo, né, que joga mais centralizado na equipe brasileira, o Pervis Estupiñán
pelo lado esquerdo, esse sim, um ala de muita qualidade. O Brasil vai ter que tomar cuidado aí com esse jogador. E no miolo de zaga ele pode ter Pátio, ele pode ter o Hincapié, ele pode ter o Ordões, que é um lateral direito que pode jogar como um terceiro zagueiro pelo setor, né? O Moisés Caicedo vai para o jogo, o Vite deve ir para o jogo, o Grueso é uma possibilidade, Kendry Paz é uma possibilidade também, o jovem prodígio equatoriano, com as ausências do Plata e do Valência. Então a expectativa, Isa, é de um grande jogo e tá na hora da gente colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola entre Equador e Brasil. Amanhã a gente fala mais sobre essa partida, provavelmente com as escalações já definidas pelos dois técnicos. Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí você vai clicar no botão Eliminatórias da Copa do Mundo e tem aqui vários Bandbet Multiplica, tá? Ou seja, combinadas com odds turbinadas e exclusivas para você. Tem aqui uma que você vai gostar. Brasil ganhando o primeiro tempo, ganhando o jogo e mais de 1,5 gols. Essa tá fácil. Essa tá boa. Essa tá boa, né, Isa? Essa tá boa. Tá pagando 5,10 da Bandbet essa combinada contra 4,60 do mercado na média, ou seja, uma baita oportunidade de mercado. Se você preferir, você pode clicar no jogo Equador e Brasil e criar a sua aposta personalizada também para esse jogo. Lembrando que o mandante, caso você não saiba, é o Equador jogando em Guayaquil. Para você, Equador, Brasil, empate, você pode ir numa dupla chance. Brasil, Zil. Brasil ganhando o jogo, tá? Total de gols, mais de 2,5 ou menos de 2,5? Mais de 2,5. Então a Isa tá prevendo gols nessa partida. Você acha que as duas equipes marcam? Acho. Tá bom. Então tá aí uma possibilidade que a gente criou para você, a gente mostrando para você, ensinando como se cria uma aposta personalizada. Você tem várias possibilidades aqui. Afinal de contas, Bandbet, um lance, são infinitas as possibilidades. Isa, o que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!